Você está sem inspiração para criar novos personagens? No vídeo de hoje a gente vai dar exemplos de como criar personagens utilizando diversas fontes. Fica comigo logo depois da vinheta. Olá, se você gostou já do tema desse vídeo, você pode já deixar o seu like aqui embaixo para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Não pense duas vezes. Eu tenho uma coisa para dizer, mas eu vou falar isso só no final do vídeo. É uma novidade que vai ter no mês de julho aqui no canal. Então, se você ficar até o final, você vai poder saber sobre o que eu estou falando. Tem a ver com criação de personagens. Mas vamos lá, falando sobre a construção de personagens. Quando a gente fala em personagens memoráveis, a gente está falando de personagens que permanecem em nossa memória e que, de alguma forma, passam a integrar a nossa própria vida. É como se esses personagens fossem pessoas vivas, mas não são pessoas vivas efetivamente porque foram criadas a partir da imaginação de um autor ou de uma autora. Então eu gosto sempre de utilizar uma imagem, é a imagem do fantasma. Grandes personagens são como fantasmas que habitam a nossa memória, mas que não são necessariamente reais. Os fantasmas têm uma característica, eles atormentam os seres vivos. No caso das personagens de ficção, eles podem ser fantasmas, inclusive, de outros personagens, como a gente vai ver no vídeo de hoje, em um dos exemplos que eu vou dar. Há, por outro lado, personagens que são só espectros. O que seria um personagem espectral? É um personagem que é uma aparição e que pode até te assustar no primeiro momento, mas ele não vai ficar na sua memória, ele não vai ter essa prevalência que o personagem fantasma tem. Esses fantasmas podem surgir de diferentes fontes. O David Colbert, no seu livro Como Criar Personagens de Ficção, também utiliza a imagem do fantasma, embora de uma maneira um pouco diferente. Ele diz que há pelo menos 5 origens para personagens. A primeira delas seria a própria história. Às vezes você precisa desse personagem simplesmente como uma função dentro da sua narrativa. E para desenvolver a sua ideia, ele se materializa do nada. O risco de ele ser um personagem espectral é muito grande, se ele não tiver motivações, se ele não tiver desejos. Um exemplo de personagens que são construídos para ter uma função dentro da narrativa, mas que não se limitam a seres bidimensionais, são os personagens Rodrigo e Brabâncio, da peça Otelo, de Shakespeare. Shakespeare utilizou como inspiração para a tragédia uma outra obra de arte. Trata-se do conto Il Capitano Moro, publicado num livro de 1565, um livro italiano, de Giovanni Battista Giraldi Cintio, que trata basicamente do drama de Desdémona, a única personagem que tem o nome mencionado, que se apaixona por um mouro e acaba sendo assassinada graças a uma trama do alferes desse mouro, que faz parecer que ela traiu o marido. Claro que essa foi a inspiração de Shakespeare para construir Otelo. Mas há 2 personagens que não estão na trama original de Cintio e que aparecem em Shakespeare: Rodrigo e Brabâncio. Rodrigo é um nobre crédulo, muitas vezes representado como um idiota, que se apaixona por Desdémona e que acredita que Iago vai favorecer a sua aproximação da donzela e, para isso, oferece joias, presentes e que, claro, nunca vai ter o sucesso. Ele é utilizado por Iago como um joguete e acaba sendo a marionete para fazer com que as ideias e os desejos de Iago cheguem aos ouvidos das pessoas a que devem chegar. É Rodrigo, por exemplo, que conta para o pai de Desdémona que ela casou-se secretamente com Otelo logo no começo da peça. É também Rodrigo que vai provocar a briga em que Cássio se mete e que faz com que ele seja expulso do exército por Otelo. Mas Rodrigo, ele não é simplesmente um personagem com uma função específica, ele tem seus desejos. E claro, isso é o que faz com que ele seja cego a ponto de ser utilizado por Iago ao longo da narrativa. Só que, claro, no final da peça, Rodrigo descobre que está sendo utilizado. E aí a gente percebe, e eu vou dar um spoiler, a gente percebe que Rodrigo, na verdade, já tinha essa desconfiança. E o tema da desconfiança aparece já na primeira frase colocada na peça. Ou seja, Shakespeare já anuncia ali o tema da desconfiança, só que a desconfiança de Rodrigo com relação a Iago. Falar em tema, a gente tem um vídeo que fala sobre isso e aí você pode ver naturalmente aqui no card. Mas voltando a Rodrigo, é interessante perceber como de alguma forma o desprezo por Rodrigo faz com que Iago cometa o seu erro trágico. Ou seja, ele despreza Rodrigo e por isso conta tudo o que pensa, ou a maior parte do que pensa, para esse personagem. E as cartas
que Rodrigo guarda e que são reveladas ao final da peça são também, de alguma forma, a ruína de Iago. Um personagem importante é Brabâncio, que também não está no conto de Cínthio. Brabâncio é o pai de Desdémona e ele também é um motor da história, ou seja, graças a Brabâncio, Otelo é levado a um julgamento no começo da peça, acusado de bruxaria. Claro que o pai não vai acreditar que a filha se apaixonou pelo Moro, né? E aí o que acontece? O Senado não leva em consideração a acusação e Otelo, num primeiro momento, se safa, né, de ser culpabilizado. Mas a última fala de Brabâncio, que não aparece depois do primeiro ato, é uma fala que poderíamos dizer que é quase profética. Ele diz: "Fique de olho, Moro, seja minucioso. Quem enganou o pai pode enganar o esposo." Essa frase final soa quase como uma ideia plantada na mente de Otelo e que vai naturalmente culminar com a tragédia. Essa antecipação que Brabâncio faz, ou seja, utilizado para plantar essa ideia, tem uma função narrativa específica. Mas Brabâncio é um pai que perde a filha e que, por conta disso, acaba morrendo de desgosto. Ou seja, ele tem também seus desejos, ele tem também uma profundidade e isso faz com que a gente perceba também essa maior complexidade das intenções e das motivações das personagens ao longo da peça. Uma outra fonte de criação de personagem é a arte. Às vezes uma música, às vezes um quadro, um filme podem servir de inspiração. Shakespeare naturalmente utilizou a obra de Cínthio como inspiração para construir Otelo. No entanto, se você se prender demais a essa fonte original, você pode simplesmente estar fazendo uma homenagem e não criando personagens vivos. Então, sempre que utiliza essa referência, é importante transcendê-la. Pense, por exemplo, no que Joyce fez com a Odisseia. É claro que há a sombra da Odisseia em Ulisses, mas naturalmente a obra transcendeu a epopeia de Homero e se transformou num dos livros mais importantes do século XX. Outra fonte de criação de personagens são pessoas reais. Muitas vezes você se baseia numa pessoa que você conhece para construir os seus personagens, num trejeito, num aspecto da personalidade, na forma física, etc. Quando se trata de ficções baseadas em pessoas reais, existem duas possibilidades. Às vezes são pessoas conhecidas e às vezes são pessoas que são do nosso entorno. Quando se trata de pessoas conhecidas, a gente tem aquilo que a gente chama de roman à clef. O que seria o roman à clef? É uma narrativa construída a partir de personagens que têm referência clara com personagens da vida real. Um roman à clef famoso é a Revolução dos Bichos, de George Orwell. Os personagens fazem uma clara relação com os líderes da Revolução Russa de 1917. Naturalmente, Orwell consegue transformar a Revolução dos Bichos em algo para além do roman à clef. A denúncia do totalitarismo é algo muito importante. E por mais que a gente sempre faça referência a essas personagens, o romance pode ser lido independente dessa referenciação direta. Mas voltando às fontes das personagens, às vezes o inconsciente é uma fonte também poderosa. Quem nunca teve um sonho e a partir dele construiu toda uma narrativa? Naturalmente, há também um risco. Quando a gente leva muito em conta o impacto emocional que essa fonte nos desperta, a gente corre o risco de talvez transformar nossa narrativa em algo muito hermético e que não seja acessível a outras pessoas. Às vezes então é legal você partir de uma primeira fonte, pode ser um sonho, pode ser uma pessoa real, pode ser uma função para a própria história, mas não se limite especificamente a ela. O legal, segundo Corbett, é quando você consegue, na verdade, misturar todas essas fontes e construir personagens mais complexas. Portanto, quando você está construindo uma personagem, é fazer com que ela tenha motivações, que ela tenha desejos e que ela não seja simplesmente uma ideia, um esquema. O risco de você se basear em uma única fonte é esse. É fazer com que suas personagens sejam espectros e não fantasmas que passem a atormentar a memória afetiva dos seus leitores. E aí, antes de terminar, eu tinha uma novidade para vocês, que eu tinha anunciado no comecinho do vídeo. No mês de julho, a gente vai ter uma série de lives aqui no canal com autores e professores falando sobre o processo de criação de personagens. Essas lives vão acontecer sempre às quintas-feiras, às 19h30. Eu vou ficar mantendo vocês sempre atentos sobre isso. Se você não se inscreveu ainda no canal, o momento de fazer isso é agora. Faça isso para que você receba as notificações, inclusive dessas lives que vão acontecer nas próximas semanas. Por hoje é só, fiquem comigo.